e produtores, tudo anotado, catalogado. Olha, eu quero tal coisa, me manda um e-mail. Eu vou te dar um não pelo e-mail e o sim na possibilidade por e-mail. Porque quando chega aqui, é o que a gente vai conversar mais na luz, o artista. Lembra, ela é diretora, a ideia veio dele, ela está dirigindo, são 2 cabeças. Mas eu que estou criando a luz, 3 cabeças. Mas o cara que aprendeu a luz e vai operar, são 4 cabeças. Que vão chegar para você e vão pedir 4 coisas diferentes. Que às vezes elas não estão alinhadas. Então você tem que ter esse discernimento. Normalmente, não. Luz! A gente entendeu o som, não entendeu? Vamos para a luz. Já que o sonoplasta que cria o conceito intelectual, estético do som, que a gente entendeu que o som vai trazer essa emoção, lembrem, vamos ver Rei Leão. Vejam a cena do Rei Leão e escutem o plac, plac, como esse som abre e fecha. A luz, quem é a figura que faz a criação? Iluminador. Você não conta que você já fez essa aula no teatro. Iluminador. Iluminador. O que o iluminador vai fazer? Cria a ideia da luz. Mas o que é criar a ideia da luz? Estudar o conceito. Vamos mais. O que a luz faz? Qual a primeira função da luz? Dirigir a atenção. Ok, obrigado. Primeira coisa que a luz vai fazer é isso aqui, ó. Vocês estão olhando lá, né? Desligou? O que vocês estão enxergando? Vai ter tem uma luz. Sim. Se não tivesse a luz, o que vocês vão estar enxergando? Nada. Então, o primeiro objetivo da luz é trazer a visão. E a gente vai no conceito básico de teatro. Teatro é um lugar da onde se vê. Então, o iluminador vai fazer tornar-se visível. Isso parece a coisa mais idiota de todas. Mas isso é o principal quando você pensa em estrutura de teatro. Porque uma coisa é a gente ter esse palco, a gente tem um corpo no palco ali, vocês estão enxergando? Sim. Ok, se eu jogo esse corpo pra cá, não precisa virar a câmera não, Matheus. Se eu jogo esse corpo pra cá, vocês estão enxergando? Não. Só que tem essa luz aqui. Sim, desliga a luz. Estão enxergando? E agora? Porque tem aquela luz. Se eu pego, pode ligar a luz. Se eu pego um palco que é 20 vezes isso aqui, eu consigo sumir com aquilo ali, se não tiver luz? Sim, consegue. Então, se eu jogo toda a luz para cá, eu não consigo direcionar o olhar e sumir. Teatro é um lugar que se vê. O objetivo da técnica no teatro, o som, da luz, o figurino, da maquiagem, é criar ilusão. E o primeiro lugar que você vai criar ilusão é com a iluminação. Você vai mostrar o que você quer e você vai esconder o que você não quer. O Pedro Benevides, lá do UP, ele falou uma parada uma vez que eu achei muito doida, eu queria saber o que você acha disso. Ele falou que no teatro o iluminador corresponde ao diretor de fotografia no cinema, porque no teatro o iluminador é a pessoa que direciona o olhar. Você vai olhar para onde tem luz, porque o resto está Depende apagado. do seu diretor. Ok. Tudo vai depender do diretor. Mas esqueçam, o diretor pode ser o iluminador. Mas não é legal, né? Mas o que a gente falou sobre a trilha? Quem foi que criou a trilha do espetáculo? Não foi a professora ou fui eu? Foi a professora, porque ela criou a ideia. A criação da iluminação está na ideia. Então existe uma pessoa que vai criar a luz. Por exemplo, eu pego a sua ideia, eu vou do zero e eu crio, e eu vou discutindo com você, vou criando, como existe o diretor que cria todo o conceito e eu só decodifico a ideia do diretor. E aí eu tenho um técnico de iluminação. São duas figuras completamente diferentes. Porque eu já cheguei para fazer espetáculo que ela estava pronta. Eu quero um foco aqui, eu quero luz aqui,
esse momento é vermelho, esse momento é azul. Estava fechado, a ideia estava fechada. Eu sou direito técnico. Cara, a minha cena, o pedido é uma coisa, a minha cena é um espetáculo que vai falar sobre magia. Ok. E ele o tempo inteiro ele é um grande sonho. Vocês estão vendo ali? Lembra uma noite? Sim, e ainda um pouco roxo. Tá mais mágico? Não sair do contexto de noite para uma coisa um pouco mais mágica? Sim. Eu criei um conceito. Eu coloquei uma paleta de cor. Ah, não, a gente vai trabalhar no magenta para poder ir. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Existe uma figura que ela vai começar a conversar com vocês no texto. Se vocês puderem fazer isso, é excelente. Porque ela vai começar a pensar aonde vai estar esse foco, como vai fazer isso. Qual a diferença de um diretor fazer a luz para o iluminador? Acabou. Discordo, o Hugo Rodas não sabia nada de luz e é o melhor iluminador de Brasília. Hugo Rodas, eu me lembro de uma vez numa discussão com a gente montando em Hugo Rodas, e o cara refletou aqui. Aí o pseudo técnico, eu não vou falar o nome, não, mas é melhor colocar o refletor aqui, de frente. Ele, eu quero ali. Eu chutei a escada para derrubar o cara. Literalmente eu fiz isso. Eu chutei a escada, eu falei, desce, não se discute com o diretor, o espetáculo é dele e tu tá aqui para montar. Tu é grosso? Não, tu tá aqui para montar. O cara criou o espetáculo, o cara sabe o que ele quer. Ele não quer a sua opinião. Ele não quer uma interferência no seu conceito estético dele. O cara faz o espetáculo há 10 anos. O cara pede a luz porque ele sabe o que ele quer. A ideia é dele, você está faltando com respeito com a ideia. Você criou seu espetáculo, você é diretora, você mandou ele fazer rodoviando. Aí eu chego, não, é melhor ele fazendo pulando que nem coelhinho. Eu estou respeitando a sua ideia? E é isso que é importante. Uma coisa que ele está criando. O técnico, ele vai dar uma sugestão de alteração para um problema técnico. Tem uma diferença de eu não consigo colocar. Por exemplo, se você chegar aqui e falar, Manu, eu quero que esse refletor esteja aqui. Eu não tenho condição, vou ter que furar a parede, vou ter que puxar um fio. Eu não tenho, não tem como, não pode estar ali. O que você pode fazer? Eu posso colocar aqui. O meu trilho me permite pegar o refletor e colocar aqui. É uma questão física técnica. Porque, diferente do som, o som ele tem uma questão física. Quer que desligue? Que está muito... Não, é porque eu estou com sono, eu vou ficar em pé. Ah, então tá ótimo. O que acontece? A luz, tudo em iluminação é estrutura. Não existe luz sem estrutura. O som, eu coloco uma caixa. É assim, tem um custo, mas é mais fácil eu colocar uma caixa atrás da plateia, eu passo um fio, tá resolvido. Foi o que eu fiz hoje, ó. Vocês viram? Na primeira apresentação, eu fiz em quanto tempo? 15 minutos? Eu alterei o som. Eu não consigo fazer uma estrutura física para suportar um refletor em 15 minutos. Então, luz, ela, no primeiro momento, quando você cria uma luz, você tem que esquecer a estrutura física. Você tem que esquecer se ela é possível ou não. Ela tem que ir. Você cria o que você acha. Aí depois, você pega o seu projeto e você fala, o que eu consigo fazer? E aí tem um terceiro passo, que é quando você viaja, que é o que eu consigo fazer no lugar que estão me mandando. Então, iluminação tem uma diferença de som, porque ela é delimitada pela estrutura. O conceito pode ser criado, mas aí eu te faço a pergunta, você chamou o iluminador no início do processo, né? Você viu o resultado do som já no meio do ensaio, concorda? A luz você vai ver no dia. Não tem como você ver porque não tem a estrutura. Você não tem um equipamento, você não tem um espaço. Pode falar. Quando eu reencontrei o Manu na minha vida, que ele tinha virado iluminador,
Eu estava fazendo um espetáculo que era A Borboleta que Não Podia Voar. E eu era atriz. E ele não operou. Ele desenhou a luz, mas ele estava viajando e ele não operou. Que é, enfim, não sei se tem a ver com o que você está falando, mas é que foi uma coisa que foi muito marcante para mim. Tinha um outro técnico fazendo. Eu fui iluminador, eu criei o conceito. E aí ele marcou a luz. E aí eu, né, atriz novata besta, tô bem aqui, a luz tá aqui. E aí eu tô bem aqui. Aí o que o técnico fazia, né? Geral. Então, eu caguei a luz e o técnico me deixou cagar a luz. No último dia do espetáculo, o Manu chegou, e aí ele me deixava no escuro, e aí o que eu fazia? Entra na luz, né? Não sei nem se eu tô na luz aqui agora. Tá. De luz? Tô. Tá, mas como contra a luz? Você tá no mas é que isso foi uma coisa que eu fiquei muito marcada, porque eu só entendi a luz do espetáculo no último dia. Porque o técnico deixou a atriz cagar o trabalho do iluminador. Porque o técnico é uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa extremamente educada, era uma pessoa amável e ele respeitava os atores. Eu cheguei no primeiro dia do ensaio, me perguntou, mas eu acho, ator não tem que achar. Luz minha, ator não acha. Eu não falo com o ator, eu falo com o diretor. Pra mim, teatro tem hierarquia. Gente, isso não é o certo, isso é a forma como eu trabalho. Eu trabalho em teatro muito antigo. Então, hierarquia, direção. Diretor, o que o senhor quer? Não está gostando? Eu vou conversar com você. Mas deixa eu primeiro fazer o primeiro minha cena, eu mostro. Não gostei, acho que pode ser ali, como você eu falo. Ator perguntou pra mim, eu ignoro ator. Ator tem que se preocupar em estar na marca, falar o texto dele e fazer o trabalho dele. Se o ator faz o trabalho dele, eu faço o meu trabalho, tá tudo lindo. Agora, e no caso dele, que ele é o que criou a ideia e faz o monólogo, e o projeto é dele? Tu vai falar com ele? Não, eu falo com o diretor. Se ele me contratou, ele já sabe como é que eu sou. É delimitado por contrato, eu não falo com o ator. Eu trabalhei com a Poema fazia a concepção, fazia tudo. Poema não pedia coisa. Poema, mano, quando que eu posso? Tá no meu contrato. Por quê? Parece que é grossura que é isso? Cara, eu fazia o som da Poema, eu arrumava o som, eu fazia a luz, eu tinha que conferir se tecnicamente as coisas estavam corretas, então ela tinha que esperar o meu tempo, porque era uma pessoa só, normalmente é uma equipe. O certo é uma equipe, mas de novo, demanda. É muito mais barato pagar caro uma multa do que levar 6 pessoas no avião. Só de não ter que ir no avião já compensa a passagem. Então, de novo, eu sou iluminador, criei o conceito, vai vir um técnico, vai montar. Vai vir um técnico, vai operar. A gente tem uma cadeia, igual que a gente tem do som. Mas qual que é o problema da cadeia da iluminação? Para a iluminação, é uma grande gincana. Guardem isso quando vocês fizerem o espetáculo. Vai ser uma gincana. Por quê? Qual foi a primeira coisa que eu falei para vocês quando a gente deu no início da aula? Quanto que era a pauta do teatro? 1.200, 2.000. A minha produtora não está aqui, né? Então, trocamos de produtora. Ela foi demitida no processo, né? Brigamos com a produtora e demitimos. Outra produtora. Aproveitar que ela sabe das pautas, que eu sei o preço. Produtora, a gente vai pro Sesc 913, tá quanto? Nossa, não foi 1.000. Não quero saber, só fala o número. 1.300. Mas eu quero 913. Tem 1.300. Quem é minha produtora de captação? Quanto que a gente começou com o projeto? R$900. Não, básico do FAC. De 500. Tem 500 reais? Mata? 500? Não, um projeto, é o projeto dele. Ele passou do FAC. Tem quanto? Menor faixa, 40 mil, né? Ah, ok. 60, agora é 60. Não, 40. Vai. Não, vamos colocar 30, melhor. 30 Vai, mil. ok. Ele passou no projeto 30 mil, ela fez a captação, ela escreveu o projeto com ele. Você é contratado como diretora, só que ela vai executar. Eu quero 913. Quanto que é a pauta? 1.300. Vai ser sexta, sábado e domingo. 3.900. Mas eu quero um dia de montagem. Vixe. Olha, ela já me respondeu! Você viu a cara do desespero da produtora? Não tem! Se você fizer. A gente passou por isso com o Tamar. Se fizer 3 dias, não tem dia de montagem. Quem se ferrou?
A única parte que precisa do teatro para poder ver a luz. Olha só o que vai acontecer. A gente vai estrear sexta, né? Que horas abre o teatro? 7 horas da manhã você vai molhar a mão do cara que vai no Nunca. canteiro. Sesc agora tem relógio. 9 horas da manhã começa a montagem. Se abre às 9, vai ter almoço? Não. Por quê? Não vai dar tempo. Porque tem que montar a luz, tem que montar cenário, tem que passar som, tem que passar o espetáculo. De novo, nossa ceninha de triangulação. Ok, a gente ensaiou aqui, a gente conseguiu, ensaiou tudo aqui. Vocês já viram o tamanho do Sesc? O Sesc da 913? Dá quantas vezes esse tamanho? 3, 3, 4 aqui tem 3 metros. Eu tenho 15 de ponta a ponta. 15 metros. Mas reformaram. Não. Não, é porque depende de como você ajeita As as arquibancadas. arquibancadas. Aí às vezes a galera bota a arquibancada pra frente pra fechar o espaço ficar menor, mas cabe. Mas isso é mais pra frente, calma. Então eu vou pegar esse meu ator que ensaiou nisso aqui e vou colocar ele aberto. O que vai acontecer com o ator? Primeira coisa que acontece com ele. Vai bugar. Vai bugar. O tempo de passar. Ele vai bugar o tempo de pegar vai ali e pega o tripé. Mas calma. Faz o batatinha quando nasce e pega o tripé. Vai. Batatinha quando nasce, espalha a E mão, vai pra cadeira de novo. Volta pra cadeira. Mamãezinha quando deita, põe a mão no coração. Terminou certinho. É assim que eu quero. Só que você tá no Sesc. E eu quero que termine igualzinho. 1, 2, 3, vai. Batatinha quando nasce, espalha a mão no chão. Mamãezinha quando deita, põe a mão no coração. Uai, eu já soltei a trilha. O som do passarinho já foi, mudou a luz. Por que você não tá na cadeira? Você tinha que aumentar o passo. Andar mais rápido. Acelerar. O que a gente tinha que fazer? Aumentar o passo. Mas para isso ele precisa. Ele tem que estar. Ele precisa ensaiar, gente. Ele precisa de tempo. A maior briga que o técnico tem, que o técnico não é ator. O técnico, ele monta, tá ok, eu quero comer e se dane. Você tem que explicar para o técnico isso, porque isso é uma coisa só quem faz sabe. Só que mudou de espaço, ele como ator sabe, você como produtora não sabe. Agora eu entendi que eu comprei. Tem produtor que chega e começa, tem que sair do teatro. Não passou da segunda cena, porque ferrou o espetáculo inteiro. De ferrar. Lasca tudo. CCBB é o teatro que mais ferra espetáculo. Por quê? Metade da plateia não vê. Você faz essa linha aqui e aqui. Quem está aqui não enxerga o fundo do palco. Você tem que mudar toda a triangulação do espetáculo. Só que você entrou às 9 e apresenta às 8. Mais nervosismo de estreia. Vamos lá, gente. Você criou, a ideia é sua, né? Ela é sua, você tem carinho por ela, né? Você quer que ela funcione, né? Então você é apegado a essa ideia. Já tem um valor para você que vai do emocional, às vezes maior do que uma relação afetiva. Você é diretora, né? Você criou o conceito, né? Então você é apegado ao espetáculo. O seu emocional também está super abalado, porque se der errado, a culpa não é do ator, do diretor. Você é a produtora, né? Se der errado, a diretora te come viva. E ele não te paga. Então são 3 emocionais que vão ter que ser administrados por uma pessoa que talvez não entenda o valor disso. Porque ele não é um artista, ele é um técnico. Então quando você fala com essa pessoa, você está falando uma linguagem emocional. E ele está, e o que eu tenho a ver com isso? Você não pode chegar e jogar uma pressão emocional para uma pessoa que ela vai pensar aqui, ó. Tá errado pensar aqui? Não. O técnico tem que pensar assim. Porque existem normativas, existe a BNT para o técnico de eu quero colocar uma caixa de som pendurada aqui.
eu como técnico vou falar não, porque isso pode cair na cabeça de alguém. O meu não é técnico. Ah, eu quero colocar, fura a parede. Não, porque eu tenho que pedir autorização lá na direção para furar a parede, tem que levar uma semana para chegar no diretor, o diretor assinar e voltar. Não é assim. Não é eu quero. Mas na hora, o emocional do artista está abalado. Se for uma estreia, tá pior ainda, porque é uma responsabilidade você estar em cena. Dá medo. E às vezes ele não sabe verbalizar. E aí entra o papel do produtor de fazer a interlocução. De entender que você está nervoso, porque não está funcionando a luz, e falar, cara, tu vai pro camarim, vai tomar um café. E chegar pro técnico, o que está acontecendo de verdade? Cara, deu problema no equipamento, qual a solução? Outro chega em 2 horas. Vai ter que chegar pro cara e vai falar, vai levar 2 horas, não vai ter ensaio. Isso acontece. Porque iluminação técnica é estrutura. É feito só de imaginar a cena. Mas isso acontece muito. Acontece de você chegar num teatro na Colômbia e você não poder mexer na luz. Eu mandar um rider, eu mando tudo. Chegou, me trocaram de teatro. Porque teve um problema técnico no teatro, estourou um fogo. Me colocaram em outro teatro não podia, por regra do teatro. Viu? O que você fez? Você Chorou? chora. Aí Eu depois- choro? Não, você chora em casa. Eu depois gritei. do travesseiro, é. Eu comecei a gritar, fiz de louco, Edson, cala a boca. Me traz lata de leite ninho. Fui e fiz uma fiação. Eu tinha levado uma mesa. Eu levei essa mesa aqui, ó. Mas isso é uma manu, eu acredito que ninguém mais no mundo vai fazer isso. Mas é o técnico que cobra mais caro. É o técnico que quando eu fiz o meu projeto, que eu fui para Manaus, a gente vai para Manaus. Gente, não existe. Quem conhece teatro no Brasil sabe, Rio Grande do Sul, topzera. São Paulo, se for do governo, porcaria. Se for privado, ótimo. Se for Sesc, você tá com Deus. Mas se você for Sesc, pede um dia mais de montagem, que vai enrolar. Porque vai fechar o teatro 2 horas para almoço. Pô, foi chegando no Rio de Janeiro, sueira. Rio de Janeiro é sueira. Porque o técnico vai marcar às 9 e vai chegar às 10. É para fechar às 8, ele vai fechar às 7. Foi pro norte, nordeste, aí meu filho chora. E Brasília, o que você acha? A gente vai falar todo o teatro de Brasília hoje. Nordeste chora. Foi pro norte, isso aqui é um puta no teatro do que me colocaram, porque me colocaram no auditório de escola, vendido como teatro, pelo produtor local. Porque é isso, você lembra que eu falei da viagem? Pode levar o técnico? Às vezes não tem a verba. Se contrata um produtor local, você contratou ela te colocou aqui para apresentar. É um monólogo, dá? E o seu musical de hip hop com 18 artistas? Não, mas é o que você tem. Tu Mas se tem pegou, que tu se acontecer. Não, é isso que eu tô te tudo falando. no Isso pode backstage. acontecer? Bota todo mundo aí. Isso Vai pode todo mundo acontecer? backstage. Isso pode acontecer? Não, tá errado. Se tiver. Porque o seu técnico não ligou, seu técnico foi incapaz e seu técnico foi incompetente junto com o seu produtor. Porque o que eu falei para minha produtora? Vai essas 2 caixas, senão eu não vou. Minha produtora vai ficar caro. Problema, deixa um dos atores. Maiara, pergunta pra Maiara, uma das maiores do cinema, como é que eu sou. A diretora tinha que pedir por favor pra mim. Quer me levar? É assim, leva. Tinha fio, literalmente, uma caixa com 10 desses, 4 LEDs. E essa é a minha mesa de luz. Ah, não precisa. Chegamos no Pará. Maravilhoso. Eu falei, esse teatro é uma porcaria. Não, maravilhoso. Ah, a apresentação é 6. Galera, vocês me colocaram no teatro que é de vidro. Não! E falaram, não faz luz. Vocês são retardados? Sai daqui. Passei o dia, não comi. Putaço. Porque eles não calcularam que a luz apaga.
Ninguém pensou que se você marca lá para 5h30, se o espetáculo atrasar, vai começar às 6, a luz vai apagar. E queriam que eu não montasse a luz. Ficaram putos que eu montei a luz, que eles queriam ensaiar. Eu falei, se vocês não aprenderem o espetáculo, é problema de vocês. Porque eu levei o tempo inteiro. Cara, quando chegou na segunda ação do espetáculo, a luz começou a funcionar. Mas o diretor ia pensar nisso? É obrigação do diretor? Não, porque o diretor tá maluco, porque o palco era estreito. A triangulação que eu falei de fazer essa triangulação diminuiu. Eu tinha que entender isso. Quando a gente chegou em Manaus, era um auditório que tipo, tem uma luz. A luz era essa aqui, ó, ligava pum, pum. O cara, não, mas tem luz. Ela rindo de nervoso. Mas aí no caso foi o quê? É uma falta de informação? Quem deveria ter passado essa informação no caso de que o Eu palco passei. era daquela maneira? Eles passaram pra mim. Por que você acha que eu levei o equipamento? Ah, porque você já Porque eu sabia que ele estava mentindo. Quando eu olhei a foto, eu falei, não tem um refletor. Não tem uma vara de luz. Entendi. Ah, mas deve estar guardado. Me dá o telefone do técnico. Não existia técnico no lugar. Eu falei, cara, esse cara é maluco. Sabe o que o cara fez? A divulgação, que ele também fez assessoria de imprensa. Tijolinho. Do lado de garota de programa e venda de carro. Ele foi uma indicação porque o cara é ator. Eu fui ver o espetáculo dele. Puta do ator, cara. Foi ótimo beber com ele. Mas ele não era produtor. Indicaram ele para ele fazer uma grana. É o barato que saiu caro. Porque ele era X e tinha 3X. Se eu tivesse 3X, eu não ia ter que levar isso. Literalmente o que eles gastaram para viajar com a minha bagagem. De Brasília a Belém, Belém Manaus, Manaus Brasília, pagava um produtor de verdade. Foi vacilo de produção. Acontece. Mas eu estava ligado, eu fui com o meu equipamento. Não, só queria botar 2 pontos para voltar um pouquinho que você tinha falado sobre a limitação técnica. Eu tenho para mim, especialmente quando eu faço direção de palco, quando você lida com o palco, quem manda é o técnico. Não tem assim, vou fazer direção de palco do BMF, que é um evento que dá, sei lá, 20 mil pessoas, o meu palco era gigante, eu espero ser contratada sendo de novo. Era médio. Hã? Era médio. Quais os meus parâmetros? Era gigante, foi o maior palco que eu já trabalhei. E tinha, sei lá, gente pra caralho ali, né? Cabia gente pra caralho, enfim. Mas aí no primeiro dia eu levei o Manu comigo. Porque eu falei, eu preciso entender o que o técnico quer. Porque uma coisa que é muito básica pra mim, que sou cantora, né? Tenho essa experiência da artista, musicista. E que muitas vezes não é pro produtor, você não vai brigar com o técnico, velho. Você vai brigar com o técnico, ele vai fuder seu som. É um tiro de escopeta no pé. Então, o primeiro dia eu levei o Manu e falei, Manu, já entende o que esse homem precisa, são 5 dias, nos próximos dias eu vou vir com outras pessoas, a Ângela foi um dia comigo, enfim, cada dia eu levei uma pessoa. E aí falei, mas o primeiro dia eu preciso entender o que o técnico quer. No segundo dia eu já sabia o que ele precisava sem ter conversado com ele, porque eu vou conversar com ele também, o produtor, eu não entendo as necessidades dele mesmo. Levei o Manu para traduzir para mim. Não, ó, ele tá sozinho, ele tem um assistente só, ele tá não sei o quê, e aí o cara puto o tempo inteiro porque as coisas não estavam funcionando, então no segundo dia eu já fui tratando ele, já sabendo, eu chegava pra ele, e aí chefe, velho, você é diretora, você que é chefe? Eu falei, sou bem. E como você deu sua boca? Não, mas o negócio é que assim, sou bem. O que é que me adianta, tipo, ser chefe se ele tem uma necessidade técnica que vai inviabilizar qualquer coisa que eu mandar? Não interessa o que eu acho que eu mando. Quem manda no teatro é o técnico. Ele diz, pode entrar? Pode entrar. Não pode entrar? Não pode entrar. Aí tem uma historinha rapidão. Nada do show, senão eu vou pegar essa deixa, senão a gente vai ter tempo. Vai. O que ela falou é super importante. O trabalho do produtor, num palco, libera e saída de entrada. Cara, tu vai saber qual é o cabo. O hold, nosso querido hold aqui, que vai plugar o cabo. Se ele não arrumar os cabos, não coloca o cara da banda. Porque me chega o cara com uma pedaleira desse tamanho e já vai pegar a primeira tomada e vai plugar. Ele não quer saber se é 110 ou 220. Estoura o equipamento dele, a culpa é de quem? Do hold. Só que quem vai pagar é o produtor.
E é isso. Por quê? Porque não esperou 5 minutos. Porque não prenderam o cara 5 minutos no camarim. É uma troca. Dá um tempo pro cara respirar, fazer a troca. Vamos voltar para a luz, senão a gente se perde. Conceito técnico de luz. Primeiro, nossa querida amiga falou, iluminar. Qual é o segundo? Bora! Vamos colocar essa cachola para pensar. Tá feito assim. Desiluminar? É colocar o foco, né? Focar. Direcionar o olhar. Cores. Clareza. E o que as cores vão fazer? Efeitos. Me dá um outro termo. Emoções. Cadê a vaga minha das artes plásticas? E O que as cores fazem no quadro? contar uma história. Textura. Parece besta, mas ó, vamos aqui, ó. Eu consigo ambientar. Vocês estão. A imagem vai demorar um pouquinho. Eu consigo ambientar com a iluminação, criar um clima, criar uma textura, criar um diálogo. Do mesmo jeito que o meu som trouxe o mar, eu vou colocar um vermelho para trazer o mar? Não. Alguém vai fazer essa sinergia de vermelho com o mar? Só se um tubarão não deu. Nossa. Boa! Boa. Boa, você acabou de criar um conceito de luz. Então a gente coloca o azul, coloca o barulho do muda para o vermelho. O que é de criar? Uma textura. E se fosse um mar vermelho, tipo, no caso? Hã? Mar O quê? vermelho. O mar vermelho, isso é um... Mas aí vai dar história. Ele vai ser entendido na semiótica, porque o que acontece? Existe um estudo que se chama semiótica, que é você analisar a imagem e ver qual que é o objetivo que aquela imagem está te falando. Você consegue, as pessoas vão ter o entendimento que o mar vermelho vai ser o vermelho? Precisa contar uma historinha. Precisa contar uma história. Pra fazer- Então, o que acontece? Nosso querido diretor falou, vai ser o mar vai ser vermelho, a luz vai ser vermelha, mas o nosso ator vai falar. Ou então vai entrar algum outro elemento para poder que isso se encaixe. Então, o som, a luz, todos estão a serviço de quem? Do ator não, o ator também está a Da serviço. ideia, da história que está sendo contada. O que você falou? A ideia. Ideia. Tudo tem que ser a serviço da ideia. Se não está a serviço da ideia, não está bem feito. Tudo no teatro, no espetáculo, vai vir no conceito. Se eu coloco uma coisa, é aquela ideia, é o mar, e eu jogo um roxo, tem contexto? Então, por exemplo, essa imagem aqui que vocês estão vendo, belíssima, o que vocês entendem dessa imagem? Foi uma noite. Gente, é uma imagem, é só você olhar a imagem e Floresta, falar. floresta. Árvore. É uma árvore iluminada. A frente está iluminada. Vocês estão tentando procurar o conceito de uma coisa que não existe. É uma árvore iluminada. Talvez um mistério. Isso aqui foi um local que eu toquei como DJ. Tá bonito? Tá. Tá. Árvore. Tá. Sim. Por que tá bonito? A luz que está na frente dela. A luz não tá na frente, a luz tá embaixo. A luz vai ser ressaltando as Então a luz ela tá vindo de baixo, criando sombra, alongando a árvore. Eu usei isso? Claro que não. Isso foi só para tirar foto. Eu trabalhei assim. Eu criei um outro ambiente. Totalmente. Uma Uma boate. floresta mágica. Uma fantasia, né? Boa. Aí eu vou pegar, eu vou colocar a nossa querida Nayara ali na frente. Nayara, vai. Aonde? Canta aí. E eu. Ok. Vem agora pra cá. Faz a mesma coisa aqui. E eu. É a mesma coisa? Não. Vai pra lá agora. E eu. Não, pode fazer só o eu. E eu. É a mesma coisa? Não, na verdade é os dois. E agora? Faz. E eu. Ok.
benefícios eu posso fazer com a luz? Ligar. Para que a luz está ali? Qual que é? Pode sair. Para que ela ali? Então o que acontece? Onde a gente vai trabalhar a luz? Eu já tenho que ver que ali ó, o técnico daqui tem que ser demitido. Que a mesa está com problema, mas tudo bem. Então o que acontece? Eu vou criar uma textura visual. Do mesmo jeito que eu criar uma textura sonora com som, uma textura visual com a luz. E aí a gente vai partir do princípio básico que as cores vão trazer uma linguagem e que cor luminosa não é cor de pigmentação. Pigmentação. O azul que você pinta numa tela não tem nada a ver com o azul que você está usando na luz. Então, por exemplo, às vezes você numa tela você vai usar aquele azul, qual que é aquele azul real? Aquele azul cobalto? Que era aquele azul, não, mas é um azul... A galera usa muito o cobalt, né? É, o cobalt, e aí você joga uma pincelada de verde e você tem um mar do Rio de Janeiro iluminado. Tenta fazer isso com a luz que vai ficar amarelo. É azul com verde? Azul com verde vai dar não, azul com verde vai dar ciano, vai dar branco. E o que dá amarelo? Não entendi. As pigmentações que você aprenderam na escola não são as mesmas da iluminação. O que a gente aprende na iluminação? Se você pega, desculpa, me ajuda aí nas cores primárias. Você diz... De iluminação. Vermelho. É o red. Sem ser o RGB, eu estou falando de pigmentação de lápis de cor, que a gente aprende nas cores primárias. Área vermelha, azul, verde. Vermelho, amarelo e azul de baixo. As primárias são essas. Eu salvo, não me engano, rosa. Aí as secundárias é verde, laranja. Então se eu pego um azul e misturo com amarelo, tá o quê? Verde. Verde. Se eu pegar um azul e misturar com um verde, Turquesa. Mas vai rápido, né? Eu tô aqui fazendo as contas. o azul com verde vai me dar o ciano Na luz, né? na luz. É, a luz é diferente. Ela é diferente, a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que eu tô aqui a meia hora. Mas tá ok. É diferente da antiga. Então tem várias coisinhas que vocês vão pegando com jeito. E aí, vamos lá, a gente criou hoje um conceito de luz para o espetáculo ali. O conceito foi criado, pode ser pelo diretor, pode ser pelo iluminador. Qual a vantagem de você ter um iluminador criando a luz? Ela vai estar baseada na ideia, respeitando o conceito, não é isso? Porque ele tem a técnica para saber a ideia. Você não vai ter tempo de experimentar. Você sabe usar esses refletores? Você já manejou ela? Você é diretora. Você sabe qual efeito aquele refletor vai dar? Não. Eu sei. Então eu chego aqui, eu sei que se eu colocar meu refletor aqui e jogar para cá, eu tenho uma sombra aqui. Você não. Mas você sabe que você quer um espetáculo com a vertente Caravaggio. Olha para onde eu estou indo. Talvez estudem Caravaggio. Chegar hoje, todo mundo vai procurar Caravaggio. Está na sua cara, né? Não, mas não dá nada. Não, dá sim. É porque o DMX deu uma travada. Que alguém tem que abrir esse refletor. Agora ele funciona. Adoro. Estudem Caravaggio. Quem é Caravaggio? Ele é um pintor italiano, né? E o cara, ele trabalhava com um sistema em que ele trocava os espelhos para a luz sempre ser a mesma. Porque assim, se eu vou pintar ela ali, ó, olhem para ela. Ela tá bem legal, para vocês entenderem uma questão de luz. Onde está a luz no rosto dela? Tá dando uma sombra, né? Olha um pouquinho para lá. Olha um pouquinho para cima. Olha um pouquinho mais para lá. Isso. Vocês viram como ficou plástico? Sim. O cabelo com a luz com isso.
Isso vai durar 10 a 15 minutos. Dá uma foto muito boa. Tá ali. Isso vai durar 10 a 15 minutos. A gente tira foto. Antigamente se pintava. Então, o cara começava a pintar com essa luz, dava 20 minutos. Era outra coisa que o Caravaggio fazia. Ele ia trocando os espelhos para a luz estar sempre no mesmo ponto. E aí observem os quadros dele, que são sombras que vão dar um contorno na musculatura que é completamente diferente. É o movimento Escassus Russo da pintura italiana. E aí o meu conceito estético de luz pega muito isso. Cenas dramáticas caem para um Caravaggio. Cenas leves eu gosto de um Rembrandt, que são luzes ambas, pôr do sol, entardecer. Então eu peguei o meu conceito estético nos antigos artistas. Por quê? Porque eu vivi em galeria. Eu vivi montando galeria, iluminação de galeria. E aí quando não tinha nada para fazer, eu ficava olhando para o quadro tentando entender o que era estética. Porque quando eu comecei a fazer teatro, a matéria que fudeu minha cabeça foi estética. Eu nunca entendi estética. Eu fui entender estética numa terça-feira, mascando chiclete, fumando narguilé, tomando uma brama. E aí eu vou dar o conceito de estética para um iluminador. Qual que era o problema? A minha turma só tinha artista plástico. Então eu tinha que correr atrás para saber quem era Rembrandt, saber quem era Caravaggio, saber quem que era Kandinsky. Como é que você vai naquela altura? Ah, procura no Google. Coloca Rembrandt aí que vai rolar, porque eu não sei não. E aí o que acontece? Era tudo artista plástico com um conceito de estética, até que em um determinado momento eu tive um professor, santo homem, de semiótica, falou: qual é a estética do teatro? Qual a diferença de estética do teatro para a estética de artes plásticas? Artista? Estou querendo essa resposta. A forma do pensamento, porque o teatro não é nada mais do que pequenos quadros em movimento. Uau. E aí eu começo a pensar a estética da luz da seguinte maneira: qual a melhor fotografia que eu vou fazer? E por que da fotografia? No período em que vocês vivem, almoçam, tiram foto, vão ali tirar foto, qual é a foto mais importante que vocês tiveram no ano? Vão no seu Instagram e procurem. Qual que vai falar, que vai resumir seu 2022? Uma foto. Vão lá, olhem todas, escolham uma foto, podem me mandar no Instagram e expliquem por quê. Vocês vão encontrar o ápice do seu ano. De novo, ideia! Me dá uma ideia para o seu espetáculo agora, que a gente falou tantas coisas dele. O que é seu espetáculo? Tem que estar montando, Me dá uma ideia, eu quero uma ideia. Cubo mágico. Um cubo mágico, uma ideia. Não consigo pensar em nada, travei a pergunta da pessoa. Hip hop, ok. Você deu a ideia e se esqueceu. Uma ideia. Uma sombra. Tá, um cubo mágico. O cubo mágico é o ator principal. A trilha vai ser hip hop. E a gente vai trabalhar com uma sombra. A sombra vai ser o ápice do espetáculo. Então, no momento que o cubo mágico estiver ali e eu tiver a sombra dele em todo o teatro, é o ápice. É o momento mais importante porque eu cheguei na minha ideia. É entender o ápice e aquele momento que eu vou fotografar. Aquele vai ser o momento mais importante da minha iluminação. E aí os outros eu vou ter que dialogar com transição de cena. O que é uma transição de cena? Entre uma cena e outra, eu tenho que fazer uma mudança de luz. O que faz mudança num texto escrito? O que daria uma mudança? Ponto final, parágrafo. Pensou como, não como atriz. Eu quero como atriz. Respiração. Não. Texto de teatro, o que vai trazer mudança? Tempo, clima, local ou encerramento de diálogo. Se o meu texto, a primeira cena com ele foi fazer batatinha quando nasce, se aquilo acabar, mudou. Só que dentro de uma cena eu posso ter várias mudanças. Porque ele pode estar fazendo batatinha quando nasce e começa a chover. É a mesma cena? Não teve uma mudança? Eu tenho uma mudança de luz.
Parou de chover, é outra mudança? Nasceu o dia, é outra mudança? Morreu, é mais uma mudança. Agora, qual que é o ápice? A chuva. Por quê? Sei lá, foi o que me dá jeito. Você falou porque o seu diretor já bateu. Você criou sua cena e sua diretora falou. Qual que você falou? Morte. A morte é seu ápice? Qual é o seu encerramento? Pode ser também. Isso, quem vai mandar é o conceito da ideia. A ideia vai guiar. Quando vocês pegarem um texto de Beckett, Beckett faz, a luz entra aqui, faz isso, porque ela dialoga dessa maneira. O som entra aqui porque ele dialoga dessa maneira. São linguagens facilitando a compreensão da ideia. Som, luz, figurino, tudo são linguagens facilitando a compreensão da ideia. Quem vai criar essa textura para você é o iluminador. Ele é a figura. O iluminador vai montar? Pode. Normalmente, o iluminador vai acompanhar a mudança. É muito difícil o iluminador que não entenda pelo menos o mínimo de luz. Acontece? Acontece. Quer ver uma coisa? Arquiteto. Arquiteto trabalha com luz. Arquiteto projeta luz. Arquiteto não conhece totalmente o equipamento. Tem um fotógrafo também, né? Que trabalha com- Vai ter uma outra, pode ser, um fotógrafo. Eu trabalhei com o Alexandre Magno, é um excelente fotógrafo. A luz dele é maravilhosa. Ele foi a primeira pessoa que, para tirar uma fotografia de teatro, falou: coloca a sua luz que eu vou colocar a minha em cima. Como ele conhecia a luz? Ele sabe a luz que ele precisa para captar no obturador da câmera. Então ele colocava a minha luz, ele não alterava a minha luz, ele só aumentava o que ele precisava para conseguir a foto. Você primeiro. Tem um recurso que eu não gosto, que é a fumaça. Isso é coisa de backstage do... Para que existe a fumaça? Pra ver a luz. Marcar a luz. Eu tô tape aqui. É porque se uma vez Eu tenho silver tape, eu quero que eles pensem. Se fumaça, você não vê luz. Sem fumaça não tem luz. Que a luz reflete na fumaça. A fumaça, ela me constrói a luz. Ela dá um corpo para a luz, senão a luz é só isso. Ó, tem algum corpo aqui? Não. Agora, eu tenho um caminho que está sendo feito pela luz. Vamos ver? Tem fumaça? Não, não tem fumaça. Nosso orçamento, eu pedi para a produção R$10.000 para dar esse curso. Eu tenho um hack de contra-regra, brincadeira. Eu vou com um café aí, mas sabe? Tem cantor que fica tossindo com a fumaça. Sim. Tem Mentira. tipos diferentes de Mentira, fumaça. psicológico. Primeiro cantor que falar isso pode mandar para falar comigo. Que eu falo, para de ser retardado, procura psicólogo. Mas também tem tipos, né, de líquido que Não. faz a fumaça. A fumaça é glicerina bidestilada. Você não tem essa parede de luz sem fumaça. Petits influences mystérieuses qui Olha o changent desenho da la luz. vie de bonheur et de confiance en détresse. Aqui eu tenho que tirar a fumaça. Ó, por exemplo, isso aqui é um show que eu fiz no CCBB. Você não tem isso sem Sem fumaça. sem fumaça. Então Não você existe. usa fumaça totalmente. Depende. Tem contexto com o espetáculo? Porque imagina eu fazer um clássico shakespeariano com fumaça. Tem contexto? Se tiver neblina, se tiver... Sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão, as duas primeiras cenas sem fumaça. Todas as cenas que entra Oberon e Titânia, fumaça. Primeira peça que eu fiz. Tô mentindo? Porque você vai pro reino das fadas. Fumaça. Terminou. Penúltimo ato, três últimas cenas, sem fumaça. Porque eles voltam para a realidade, onde é só um sonho. Então, é um elemento da iluminação que tem que ser pensado. Porque o iluminador vai pensar nisso aqui, eu quero que minha luz apareça. A luz é para aparecer? Depende. Tudo. Você matou.
Tudo na técnica depende do conceito, vai depender do conceito, da estrutura, da necessidade e da possibilidade. Que horas são, só para me orientar? Tem 3. Tem mais 1 hora, né? Isso. Tá, então vamos lá, vamos pro parque. 50 minutos. 50 Eu minutos. sei que eu vou saber. Daí a gente vai fazer aquele cordão. Isso. Então vamos lá, a gente já entendeu que tem uma pessoa que cria o conceito, uma pessoa que monta, vai ser o responsável por colocar a iluminação, e uma pessoa que opera. Isso é a luz. O que vocês, como produtores, eu ia entrar no conceito mais técnico de vocês entenderem a luz, mas não vai dar tempo. Então vamos como produtores. O que vocês precisam entender? O que é o material de um rider? Eu vou cortar umas 2 horas e vamos pro rider. Galera, pega a cadeira e chega que você está mais perto. Ou seja, é aquele documento descritivo, né? Calma que a gente vai para partes. Chega mais perto, que agora a gente vai conversar com gente grande. A gente já tem o espetáculo, a ideia do espetáculo, a gente já tem o diretor, a gente já tem um artista, a gente já tem o sonoplasta, a gente já tem o iluminador. Agora a gente vai escolher aonde a gente vai apresentar. No caso, a gente vai apresentar no Teatro do Sesc, da Ceilândia, Que é que é um teatro. Tu acha que é o melhor Sesc que tem em Brasília é o da Ceilândia? Sim. Isso é o material que vocês vão receber. E esse material é horrível. Cara, galera, eu sugiro levantar e vir mesmo. Porque não vai dar pra... Ó. Também nem adiantava colocar naquele telão. O que é isso aqui, gente? Esse é o palco. Vocês estão entendendo alguma coisa? É, palco é do lado da direita. E o Eu público quero é que vocês esse. se virem. Público pra cá, palco pra aqui. Todo mundo tá achando que o povo tá aqui, né? Não, o palco é aí. Por quê? Porque tá Monta bem as explicado isso aí. escadas, Você já esteve lá, né? Já. Então você entende que isso é uma escada. Então isso aqui é o quê? É o palco. Não, isso é proscênio. É o que está embaixo. Gente, isso tem muita importância. Aqui, ó. Teatro, estrutura, é que a gente vai... Eu tô pulando muito etapa. Não, mas manda ver. Isso aqui O é um palco, workshop. isso aqui é um palco. O que está à frente dele é o proscênio. É uma área que quando fechar a cortina, você ainda tem uma área de palco. É uma área que se usava muito... Você está filmando? Não, eu tô tirando foto assim. Eu posso te mandar esse arquivo depois, é melhor. Não, é só de É, redes história. sociais, mesmo. pelo Redes sociais. O que é esse proscênio? Para que ele servia? Porque antes do espetáculo sempre tinha um prólogo. Se vocês pegarem o texto antigo, que é uma pessoa que vai contar a história. Aqui nós teremos o Cubo Mágico, que veio lá de Santa Maria para ser cantor de hip hop. E aí, bom espetáculo. Abre a cortina e começa o espetáculo. Então, essa área do palco italiano, que é um tipo de palco, que é esse palco que a gente está vendo aqui, é o proscênio. Aqui tem a cortina. Esse mapa já mostra, tá vendo essas barras aqui? É a luz? São barras de cenário e luz. São varas. Lá o teatro desce a vara. Qual a importância do técnico e antes? Ele tem que saber se desce a vara ou você tem que subir na espada e colocar. A altura do rugimento é 15 metros. Se eu tiver um cenário que vai ficar pendurado, eu tenho que entender isso. Ó, esse aqui eles vêm. Esse material aqui até que é razoávelzinho, mas eu quero outro. Ah, muito chato. Especificações técnicas do teatro. Eu perguntei Isso é o que eles vão mandar para você. O que é isso aqui? Plateia. Quantidade de pessoas que cabem no lugar. 429. Palco,
Por que está escrito italiano? Que ele podia ser de areia. Por causa das cadeiras de obeso. Cada cadeira de obeso ocupa meia cadeira de pessoa de cadeira normal. Explicou? Tudo tem um contexto técnico. É por causa da anatomia. É isso. Qualquer coisa que é fora da anatomia, para mim, é anormalidade. Então a gente tem palco italiano. O que é o palco italiano? É um tipo de palco. Há vários formatos de palco. Palco italiano é esse palco que a gente olha de frente, que é uma caixa preta. Vocês já foram na UNB? Não tem um teatro lá que eles chamam de arena? A plateia fica aqui, o público fica aqui. Tem o teatro do SESC 913, é um teatro alternativo, modular. Você pode... Alternativa, eu coloco uma alternativa. Porque você pode fazer o que você quer com o teatro. Ele pode ser italiano, ele pode ser semi-arena, pode ser público, pode ser público paralelo. Porque o público é na arquibancada e você mexe. Então, tem um tipo de teatro que só tem um em Brasília, elisabetano, que é o teatro dos bancários. Que ele é o quê? Aqui está o palco, exatamente vai vir, divide em 3, um terço do palco vem para frente. E aí você tem um palco no fundo e um voltado e a plateia faz um. Por que existe esse palco? Mas por que existe esse palco? Motivo tem. Para cantor? Ele é um palco inglês que era feito para as elisabetanas, para as rainhas e para os reis, onde o rei senta aqui e o resto senta na lateral. E a visão privilegiada é aqui. Aí você tinha os terços calados dessa forma. E ali atrás você tinha as encenações de cenários, de cor e etc. A diferença então do palco elisabetano para o palco no teatro de arena é porque no elisabetano o palco é alto? O teatro de arena ele vai vir dos gregos. Qual a diferença do teatro de arena? Ele é um teatro em que você vai ter várias pessoas, tanto que se usava... Por que usava coturno? Para aumentar, as vestimentas eram maiores, porque era para grandes plateias. Você vê que a Funarte é gigantesca, né? E aí fica lá pequenininha a pessoa achatada. Então essa é a proporção, um teatro mais grego. O elisabetano, ele é um palco mais alto e é um... Mas você vê que o olhar de destaque é a terceira fileira, que é o lugar do rei e da rainha, que é mais alto. Você vê que a altura era... O rei e a rainha ficam no lugar mais alto. Por isso que geralmente essas cadeiras lá são mais caras no teatro. São. É como se fosse o VIP. Sim. E o palco italiano não é assim. Isso não é palco italiano. O palco italiano ele é aqui. Tem palco. Ele é inclinado. Se você teve um espetáculo, tem um palco italiano no Maranhão. Foi mais engraçado, a mulher não sabia. Ensaiou e não percebeu a inclinação do palco. E aí o que aconteceu? Que é isso, a plateia está abaixo, mas o palco está assim. E ela tinha uma cena que ela jogava bolinhas de golfe. Foi tudo pra fora. Porque ela não ensaiou. Mas pera, o chão dele tem um declive? Pra quê? Existe uma coisa no A proporção palco, de visualização. é uma coisa bem simples, que não é discutida. Vocês atores novos, eu falo que são... Por isso que tem briga comigo os atores novos. Vocês não sabem o básico de dimensão de palco. Que plano é esse? Não. Que plano é esse? Plano baixo. Plano baixo, plano alto. Da onde vem o termo de plano alto e plano baixo? Porque aqui é alto. Plano alto. Por quê? Porque quem está aqui, lá no fundo, se não tivesse inclinação, não vê. A gente tem um assim em Brasília? Não tem. Ah, tá. Meu Deus, nunca Mas reparei é uma isso. angulação muito grande? Não. Porque ela nem percebeu, né? Ela não percebeu. Não é uma angulação. Mas o que acontece? Dá uma diferença na acústica, na visualização. Tanto que quando você chega para um ator profissional, daquele topzera, você fala, vai pro plano alto para a esquerda. O cara já se dirige. Vai pro plano baixo. Ele vem para cá. E a regra é, toda discussão é pela visão do diretor. Você tá aí, né? Você vai colocar, quero se você no plano alto da esquerda. Não, coloca plano alto da esquerda. Quem? Faz a sua mão, cara, no plano alto da esquerda, de onde você tá.
Que é a visão dele. É a minha esquerda. Ele é o É diretor. do diretor. Eu Então, achei que o cara era diretora que você tinha falado Eu antes. também. ela foi demitida, tá como atriz. Poxa vida, não sei. Mas é isso, aqui vai ser o plano alto esquerda, plano alto direita, porque é a visão, e normalmente o diretor fica na quinta fileira no meio, que aí ele tem a visão toda. Quando você vai para esse palco aqui, que aí é que eu falo que é o nosso problema em Brasília, cadê os teatros? Isso é um palco o quê? Italiano, teoricamente. Por que teoricamente? Ele não tem a inclinação? Ok, não vai ter, mas a gente vai falar que é italiano. Ele tem um conceito básico de perna rotunda, caixa preta. Ok, ele é uma caixa preta. Ele é um auditório. Ele é reto. E o que acontece? As arquibancadas dele... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha como foi feito maravilhosamente a arquibancada dele, colega. Você não enxerga essa fileira aqui e essa parte aqui, ó, exatamente aqui, não enxerga o fundo do palco. Porque o auditório, ele é feito... Por favor, minha querida, vá pra lá. Vai. Parou! A mesa do auditório sempre ali, né, galera? É. Se for pro fundo, não enxerga, né? Por quê? Porque é onde se faz toda a questão de produção de palestra. Quem está circulando, numa palestra sempre está circulando. Então o auditório é projetado para você ter a circulação da coxia, que elas são abertas, sem que incomode a plateia visualizando. Caraca. O CCBB é um auditório que foi reformado. CCBB? Esse é o CCBB, que foi reformado para teatro. E aí, ó, faço show. O que eu falei? O que é isso aqui, ó? Os retornos aí. Então, é isso. A gente entra nesse parâmetro de... Eu quero o... Vamos lá, né? Porque outros... Não. Conceito de luz não existe, por exemplo. Então aqui eu já sei que é um palco italiano, não é um teatro de arena. Só para vocês ficarem, para vocês verem a diferença de um para o outro. Ó, esse aqui é um palco italiano. Ferrado, mas é um palco italiano. Por quê? Tem proscênio. Qual que é esse? Não sei. Olha a diferença de visualização do Dulcina. Pelas fotos dá pra perceber, né? Você enxerga tudo, ó, esse aqui é o Dulcina cru. As varas, aqui tem as bambolinas, perna, tecido preto, palco. A cortina, ela fecha aqui. Tem proscênio. CCBB tem proscênio? Tem. É funcional? Não, porque você não enxerga. Você enxerga o proscênio, você não enxerga essa região aqui do fundo. O plano alto, a visão é prejudicada. E aí, ó, o que mais que a gente vai ter? Ó, dimensões da área cênica. Profundidade, 9 metros. Altura média, 6 metros. Essa altura média de palco 6 metros não quer dizer o rugimento. Quer dizer que as varas são programadas a ficarem em 6 metros. O rugimento é o teto do teatro tem 15 metros. Carga máxima suportável. Isso aqui foi um material bem feito. Cabe 500 quilos. Por metro quadrado. Por metro quadrado. Coxia, vão livre do palco, 11 metros. Entendeu? Proscênio, largura de bambolina 2 metros. Bambolina, o que são bambolinas? São tecidos que vão fazer o acabamento para esconder as varas. Como é que é o nome? Ah, mas eu não sei também não, mano. Você tem que me Uma franja, você tem que mandar um franjinha. Uai! Esse Ó, tá vendo esse tecido aqui? Aham. Esse tecido era para ter aqui na frente, isso aqui são varas de luzes, onde você coloca a luz. Era para ter, para cada um tinha que ter uma para poder esconder. Aí você tem a caixa preta. Você faz uma, isso aqui a gente fez uma caixa preta com tintura. Sim. Normalmente é feito com tecido.
E- um material, desculpa. Um material interessante para montagem de galeria também, né? De exposição. Não. Não serve essa coisa da iluminação? Galeria você vai pintar. Não, galeria que eu falo para você já pegar os quadros prontos e você ir montar, né? Não, mas aí você coloca direto na parede. A gente pode trocar uma ideia sobre Tá. galeria. Ó, aqui tem todas as especificações. Vou passar mais aqui, ó. Ciclorama é o quê? É o tecido branco que tem no fundo. É ciclorama. O preto, aquilo ali é uma rotunda. Rotunda.